Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. Estamos novamente aqui para o nosso culto de oração, para estarmos reunidos em um só corpo e um só espírito, para louvarmos e exaltarmos ao Senhor. É um prazer poder entrar na sua casa, poder estar junto com vocês, trazendo o recado do Senhor ao seu coração. Vamos estar agora fechando nossos olhos, orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua direção, a sua proteção, pedindo a sua sabedoria, para que Ele fale grandemente aos nossos corações. E com certeza Ele há de falar às nossas vidas e aos nossos corações. Amém? Então vamos agora então orar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, obrigado ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esse instante que nós estamos aqui reunidos nesse culto de oração. Obrigado porque o Senhor fala conosco, e o Senhor é o nosso Rei eterno, imortal, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que fala grandemente aos nossos corações. Enfim, ó Pai, ouve, ó Pai, nosso clamor. Atende às petições que estaremos colocando aqui diante do Senhor, ó Pai. Cada um dos motivos que estaremos colocando aqui, que o Senhor possa atender no trono do Teu altar, para que possamos, Pai, realmente com alegria no nosso coração, ver, ó Deus, grandes resultados e com certeza orar de agir e tem agido em nossa vida. Abençoa, Pai, a Tua igreja reunida. Nós não podemos estar fisicamente, presencialmente, mas nós podemos estar juntos espiritualmente. Nada há de parar o avanço da Tua igreja, nada há de parar e de impedir que a Tua igreja possa adorar o Senhor. Venha estar conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que é o texto básico que eu estarei depois compartilhando com vocês, trazendo um recado do Senhor ao coração de cada um de nós. Diz assim, que está lá no ou seja, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 3 e depois o versículo 6, tá? 1 ao 3, depois o versículo 6. Eu não vou ler todo o capítulo, os irmãos eu creio que já conhecem bem esse capítulo, que fala dos heróis da fé, dos grandes exemplos da fé que nós tivemos, que o autor aos Hebreus narra. Ele fala aí de várias pessoas, ele começa a citar vários nomes, ele começa lá desde de Abel, e assim vai, Enoque, Moisés, assim ele vai falando várias pessoas que foram grandes heróis na fé, que marcaram as nossas vidas pelo exemplo que eles deram. Então eu estarei lendo para vocês, que você poderá acompanhar na sua Bíblia ou estar vendo aí na tela, tá bom? A versão que eu vou usar é a versão Almeida século 21, é uma versão bem atual, bem clara para o nosso entendimento. Estarei lendo e você poderá assim acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia. Diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Depois, versículo de número 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos então agora nesse instante estar louvando e exaltando o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos cantar um hino, o hino 338 do nosso hinário Salmos e Hinos, que fala: mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. É um hino muito bonito, que nos ensina e nos motiva a estarmos mais próximos de Cristo, né? Queremos realmente estar mais próximos do Senhor de todo o nosso coração. Vamos cantar. Mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo
santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, em seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Amém. Louvado seja o Senhor. Dando continuidade, vamos agora então ouvir a palavra do Senhor ao nosso coração, que está lá em Hebreus capítulo 11, o texto que nós lemos no início do nosso culto, nosso texto responsivo, que nós assim estivemos ali meditando, né? Um texto muito importante que fala sobre a fé, né? E é uma pergunta muito pertinente que a Bíblia assim responde. O que é fé? Né? O que realmente é a fé? E o texto, o autor aos Hebreus, ele diz aqui no versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Versículo 1, né? Fé é garantia, fé é certeza, convicção dos fatos que não se vê, como diz algumas outras versões da Bíblia, que nós assim bem conhecemos, né? Então a fé é algo importante para o nosso viver. A fé é extremamente necessária, porque nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos, nós temos que ter convicção do poder de Deus, da eficácia do poder de Deus, e nesse texto vai falar um pouco da eficácia do poder de Deus, que Deus é um Deus realmente eficaz, único, singular, que ninguém há comparado a Ele. A fé é importante para nós continuarmos firmes na caminhada. A fé é importante para que possamos crer na sua palavra, né? Crer que ela é eficaz, inerrante, que não tem falhas, né? Que ela é suficiente para o nosso entendimento, que nela contém tudo que nós necessitamos saber sobre a salvação, né? Ela contém isto, e através dela nós aprendemos, né, o centro da palavra de Deus, o centro da história bíblica, o centro da história da salvação, que é Jesus, o maior personagem, e nele nós cremos. A fé nos motiva a vivermos, tanto é que Paulo diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso impactou Martim Lutero, que promulgou a reforma. Antes de Lutero, bem antes de Lutero, Agostinho falou muito sobre essa questão da justiça pela fé, e outros, né, que até mesmo perderam suas próprias vidas por defender essa verdade que está revelada na palavra de Deus, né? A fé nos justifica diante de Deus. A fé nos justifica, né? Tanto é que lá em Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com o Senhor. A fé é aquela que abre a porta para a salvação, né? A Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, você conhece muito bem esse versículo, diz: pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós depositamos a nossa fé em Jesus, cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, o recebemos, e ao receber Jesus, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus, né? Porque nós cremos no seu nome e seguimos os seus passos. Então a fé é fundamental, é importante. Nesse texto, o autor fala sobre isso, né? Eu não vou ler todo o capítulo 11, porque ele é um pouco longo, e aqui, se você pode em casa ler com mais calma, né, e tudo mais, vai falar de vários personagens, né? Fala aqui de Abel, de Abraão, de Noé, de Enoque, fala de Sara, fala de tanto homens quanto mulheres, fala aqui
de Jacó, de Isaac, de José, de Moisés, né, e tantos outros, de Leão, e assim vai, né, muitos aqui, e outros que nem são citados aqui, né, que o texto aqui fala, que foram perseguidos, que tudo mais, torturados e tudo mais, mas que abraçaram a fé em Jesus e dela não abandonaram jamais. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos jamais abandonar a fé, voltar as costas para Deus, mas continuar firme na nossa caminhada com o Senhor, que assim Ele está conosco sempre e todo o momento, né? Então, aqui fala da fé, que a fé é certeza, a fé é garantia, a fé é convicção, né, de fatos, né, daquilo que nós esperamos. Por exemplo, nós temos fé que Jesus que voltará para nos buscar. Essa é a convicção que todo cristão tem que ter, que ele está breve, que está breve a sua volta, né? Que nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. E ele voltará, descerá com todo o poder e grande glória, e todo olho o verá. Isso é a esperança que nós cremos. Nós cremos pela fé, a Bíblia assim nos diz. Jesus falou para os seus discípulos, que depois relataram nesses livros inspirados pelo Espírito Santo, e assim nós cremos. Nós cremos que seremos salvos e viveremos eternamente com Cristo, porque nós depositamos a sua fé nele. Então nós temos convicção. Nós temos convicção. A nossa fé não é um pulo no escuro. A fé não é pular no escuro. Mas a fé é ter convicção de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque assim Ele falou, né? E assim Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E breve voltará. Essa é a nossa esperança. Então a fé é certeza, é garantia, né? Nós temos que orar, claro, com fé, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos vários motivos. Vamos orar daqui a um tempo por vários motivos que nós sempre colocamos aqui na tela para que você possa estar orando. Ou seja, nós temos que orar. Não podemos deixar de orar, jamais. Orar sem cessar. Agora, se Deus vai nos responder ou não, é um outro fator, porque tem a ver também com a sua vontade. Muitas vezes nós pedimos coisas que não estão na vontade de Deus. Nós não podemos jamais tentar a Deus. Nós não podemos jamais pedir coisas que Deus não pode fazer. Né? Deus não pode fazer. Tem coisa que Deus não faz. É abominação para Ele. Né? Então nós temos que realmente estar em sintonia com a vontade de Deus. Orar para que Deus cumpra a sua vontade em nossa vida. Assim está lá na oração do Pai Nosso, que está escrito na palavra de Deus. Como Cristo orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que estar submissos à vontade de Deus. De repente nós oramos por uma coisa, esperamos aquilo, e aquilo não acontece como nós queremos. Por quê? Porque foi como Deus assim quis, assim como Deus determinou que assim acontecesse. Então nós temos que confiar plenamente em Deus nesse sentido, tá bom? Então nós, voltando para o texto que nós estamos lendo no dia de hoje, que é Hebreus capítulo 11, que fala aqui alguns resultados, né, que a fé proporciona em cada um de nós, né? E aqui ele fala dois resultados que eu queria ressaltar com vocês, muito importantes, que ele fala aqui, né? Versículo 2. No versículo 2 e no versículo 3 nós vemos dois resultados importantes que nós podemos assim receber pela fé que nós depositamos em Deus, né? Então, ou seja, versículo 2: pois por meio dela os antigos alcançaram aprovação, ou algumas versões diz, os antigos receberam bom testemunho. Interessante que nesse texto, se nós olharmos bem o texto, eu tive olhando no texto original, aqui a palavra antigos, o autor aos Hebreus usou a mesma palavra para presbítero, né? A palavra que está no grego aqui é como se nós estivéssemos lendo o seguinte: pois por meio dela os presbíteros alcançaram a aprovação. O autor não está falando de presbítero, da função do presbítero. O autor não está falando da função, né, do ministério do presbítero, melhor dizendo, do presbitério. E nós, como ICEB, cremos que o presbítero é uma pessoa escolhida pela igreja, reconhecida pela igreja,
e aprovada por Deus para cuidar do rebanho juntamente com o pastor. Ele está ali para zelar pelo rebanho, pela doutrina, né, para que a igreja não desvie a sua doutrina, zelar pela ordem, né, da igreja. É um braço direito do pastor que está ali trabalhando ao lado do pastor, né, visitando quando necessário e tudo mais, defendendo a fé, né, que foi entregue pelos apóstolos e que nós, ao longo de muitos anos, de milhares de anos, nós estamos aqui firmes e servindo a Deus. Não está dizendo sobre os presbíteros, a palavra é a mesma, mas é como se ele dissesse o seguinte: pela fé os anciãos alcançaram a aprovação. Ele quer dizer anciãos, não pessoas de idade, mas pessoas experientes, pessoas que têm maturidade cristã. Ele está falando nesse sentido. Por quê? Porque quando nós vamos interpretar o texto da palavra de Deus, nós não podemos pegar um versículo e criar uma doutrina, senão você poderia falar, ó, esse texto aqui fala para o presbítero, não é para mim. Então eu não tenho nada a ver com esse texto. Não. Ele está falando de pessoas, e cada um de nós temos que ser isso, porque esse texto chama a igreja, chama o seu povo a procurarmos ser um herói da fé, assim, não talvez como foi os demais aqui, Enoque, que andou com Deus, Deus o arrebatou, não como Moisés, que enfrentou aí o perigo, que foi falar com o faraó, e que tirou o povo do Egito, andou pelo deserto com o povo, atravessou o Mar Vermelho, não como Davi, que lutou, e quando era garotinho, venceu um leão, venceu um urso, depois venceu Golias, e foi um rei vitorioso, não como Salomão, que teve tanta sabedoria. Não está falando para você ser como eles. Nós não conseguiremos ser pessoas como esses homens. Por quê? Porque Deus teve um chamado específico para eles. E Deus tem um chamado específico para a sua vida. Assim como Deus usou aqueles homens, Deus usa você. Né? E Deus quer te usar da melhor maneira. Basta você se colocar à disposição. Então o texto está dizendo o seguinte: pela fé, por meio dela, os antigos ou as pessoas experientes na fé obtiveram bom testemunho, ou obtiveram a aprovação. A ideia que traz aqui o texto no original grego é interessante, né? Eu vou compartilhar com vocês, que ele fala o seguinte, Hebreus 11, versículo de número 3, ele fala o seguinte, né? Que eles receberam a aprovação de Deus, depositaram a sua fé em Deus, e Deus os aprovou. Deus fez com que o testemunho deles fosse reconhecido pelas pessoas ao seu redor e até os dias de hoje, porque está na palavra de Deus. Imagina só, né, o seu nome ter sido escrito no rol daqueles que foram considerados os heróis da fé. Já pensou? É um privilégio muito grande que essas pessoas aqui tiveram, né? Foram pessoas que obtiveram grande testemunho. Então, ou seja, meu amado irmão, se você realmente quer que o seu testemunho seja reconhecido pelos homens, que as pessoas olhem para você e falem, realmente essa pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o fundamental é você crescer cada vez mais na fé, na confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço na fé, pastor? Orando todos os dias, constantemente, sem cessar, lendo a sua palavra diariamente, tendo ela como nosso alimento espiritual diário, necessário, praticando a sua palavra, não só guardando no coração, não só se enchendo dela, mas colocando para fora, praticando a sua palavra, compartilhando a sua palavra com aqueles que não conhecem a Cristo, trazendo esperança àqueles corações que Cristo é a solução para o mundo. E Cristo é o único que pode salvar. Visando alcançar pessoas. Assim nós crescemos na fé. Né? Quanto mais eu tenho convicção do poder de Deus, do que Ele fez na minha vida, quanto mais eu agradeço e louvo o Senhor de todo o meu coração, eu cresço na fé. E assim, com certeza, o meu testemunho será um testemunho eficaz para a honra e glória do Senhor. Para isso Deus te chamou, para dar um bom testemunho e ser fiel ao nosso Deus. E a segunda lição que nós vemos nesse texto, que é fundamental também, que a fé abre a nossa mente. Que quanto mais nós crescemos na fé, quanto mais eu creio na sua palavra,
mais eu consigo compreendê-la, entender a sua verdade. Se nós olharmos bem, tem muitas pessoas que leem a Bíblia todos os dias e não são cristãs. Eu conheço pessoas que são ateus e que dizem que lê a Bíblia quase todos os dias, se não todos os dias. E tira lições para a sua vida. Só que eles não conseguem compreender, porque são homens naturais. São pessoas que não tiveram uma entrega total a Deus. São pessoas da qual o Senhor ainda não habitou, passou a habitar no seu coração. Então eles entendem a Bíblia de maneira superficial. Eles conseguem entender a mensagem, porém, eles realmente não compreendem, né, a sua palavra. Né? Então, ou seja, nós aprendemos mais com a palavra de Deus e assim nós crescemos mais e mais, né, diante do Senhor, porque ela é a verdade. Então, quanto mais nós cremos, mais nós exercitamos, mais nós praticamos, aqui nós entendemos, e aqui o versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Olha só, esse texto está dizendo que o universo foi criado do nada. Somente Deus pode fazer isso, meu irmão. Somente Deus pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Deus não deu esse poder para o homem. O homem cria as coisas daquilo que ele, assim, de algum material, de alguma matéria-prima que ele assim pega da natureza, alguma matéria-prima que ele compra, ele consegue criar as suas coisas, né? Por mais que o computador tenha toda uma tecnologia complexa e tudo mais, mas ele é criado de coisas tiradas da natureza e tudo mais. Tenho certeza disso. Mas Deus cria as coisas do nada. E como é que eu entendo isto? Pela palavra. Porque ela assim me diz. E eu tenho que crer. É difícil entender, mas eu tenho que crer. Porque assim ela nos ensina, né? Ela nos ensina. Né? Então, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Falou, haja luz e houve luz. E a palavra de Deus, que é o Logos, que é o Cristo, ele estava lá. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas, depois ele continua nesse capítulo dizendo que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Então Deus realmente está conosco. Pela fé nós entendemos, e assim nós compreendemos cada vez mais. Né? E no versículo 6 ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu querer agradar ao Senhor sem ter fé, sem confiar nele. É impossível agradar ao Senhor sem ter fé. E a fé, a Bíblia nos ensina que a fé sem obra, o quê? É morta. Então é importante, meus irmãos, né, as obras, elas andam junto com a fé. Não que as obras nos salvam, mas as nossas obras confirmam a nossa fé. As nossas obras confirmam o Deus que nós servimos. O nosso testemunho de cristão confirma o quanto Deus transformou a nossa vida. E as pessoas vão acreditar e vão depositar fé naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos. Que Deus sim nos abençoe. Que você possa crescer mais e mais na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade, vamos agora então passar para o momento de oração, estarmos intercedendo por aqueles que tanto necessitam, né, pessoas que realmente estão passando por lutas, por dificuldades. Estaremos agora então orando ao Senhor. Né? Eu vou citar aqui na tela para vocês alguns motivos que nós temos orado todos os dias. Né? Nós temos nosso grupo no WhatsApp, que nós assim estamos em oração, tá? Então nós temos lá motivo de saúde, que é a nossa irmã Lina, a nossa irmã Mariana, que Deus tem dado graça, graças a Deus elas estão bem melhores, estão caminhando bem, louvado seja Deus por isso, né? Vamos orar pela Lúcia, tia do André, que tem sofrido com Alzheimer, a Margarete, que é a esposa do sobrinho da Pete, também que passa momentos difíceis, né? Tem feito um tratamento aí longo na sua saúde. O Elias, estamos orando por ele também, pela dona Nice, tá? Nossa irmã Nice, ore por ela. A Neuza Lopes, que foi uma pessoa que já frequentou nossa igreja no passado, que hoje tem algumas limitações, né, alguns problemas de saúde. Pelo Mike missionário, ore por eles. Pelo Luiz e Josefa, pais do André, meu amigo. Alguns irmãos me perguntaram também, né? É importante ressaltar isso, né? Que eu tenho falado com o André diariamente, e eles estão bem melhor, graças a Deus, né? Deus tem dado graça,
né? O Luiz já está bem recuperado, ele fez a cirurgia, já está bem recuperado. A Josefa passou um momento difícil semana passada com a sua saúde, né? Que ela tem problema renal devido à diabetes alta que ela tem, e ela faz hemodiálise semanalmente. Então ela passou um momento meio difícil, um pouco nervosa com o tratamento e tal, mas ore por ela, tá bom? Pela sua vida. E louvar a Deus que são pessoas que toda semana estão nos hospitais e Deus tem poupado, né? Não, graças a Deus, não contraíram o coronavírus. Isso é uma resposta muito grande de oração. Então louve a Deus por isso, tá bom? Pela Edileuza, amiga da Andréia, que está tratando do câncer, pela Nilce, mãe da nossa irmã Edna, pelo Gabriel Azevedo, que está com leucemia, pelo Miqueias, primo do Alex, também que está se recuperando, e pela Laura, irmã da Pete. Eu mandei um áudio, né, que a Pete nos enviou, que ela Deus tem usado poderosamente, Deus tem feito maravilhas na vida da Laura, então temos que louvar a Deus por isso também, tá? Então ore por essas vidas, ore pelo Ed, que está fazendo tratamento para poder andar, que é o sobrinho da Bárbara. Eu acho que eu postei, se não me engano, no meu Facebook, uma cena, ele fazendo um tratamento de fisioterapia. Estão fazendo uma campanha, porque tem que fazer uma cirurgia e o custo é muito alto. Eles estão fazendo uma campanha lá no Reino Unido, conseguiram já uma grande parcela já. Muitas pessoas doaram, ajudaram. Então, com fé em Deus, ele estará fazendo essa cirurgia e estará se recuperando. Então, ore pelo Ed, tá bom? Pelos desempregados, ore pela Edna, esposa do nosso irmão André, pela Tairone, pelo Marcelo. E eu falei com o irmão Raimundo hoje, e com a irmã, nossa irmã Marli, e a Karina, ela ficou desempregada. Ela ganhou neném recentemente, estava naquele período, né, que toda mulher tem direito, né, quando ganha neném. Ao retornar, eles demitiram ela. Então, eu sei que está difícil, uma situação muito difícil, nossa economia não está bem. Então, ore não só por eles, mas por todos aqueles que perderam o emprego, que estão trabalhando, que correm risco, talvez, né, para que Deus dê sabedoria. Eu vejo que algumas empresas estão evoluindo, estão conseguindo aí resgatar a produção. A empresa que eu trabalho voltou a trabalhar todos os dias. Então, seja um bom sinal que talvez a economia há de se recuperar, claro, lentamente, mas há de se recuperar. Então, ore por isso, tá bom? Para que Deus possa dar sabedoria. E ore por missões. Nós estaremos encerrando já esse mês. Domingo será o último domingo do mês, né, que nós estaremos tendo, dia 30. Estaremos encerrando o mês orando pela Rússia, que é um país onde há perseguição. É um país que muitos anos, quando existia a União Soviética, é um país que o governo investiu para que o povo se tornasse ateu, e lá tem muitos ateus, lá na Rússia. Que o evangelho brilha e tem crescido, muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus. Muitas crianças cresceram sem saber quem é Deus, né, tendo pouca instrução religiosa. Então, ou seja, há um vazio nesses corações que só Deus pode preencher. Então, ore pela Rússia, tá? Que Deus possa abençoar essa nação, tá bom? Então, vamos agora fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor, para que Deus possa abençoar poderosamente cada vida e cada coração. Amém? Ore ao Senhor, feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais um momento na Tua santa presença. Obrigado pela Tua grandeza, porque nós vimos pela Tua palavra que o Senhor fez o mundo do nada. E nós podemos, ó Pai, assim, entender que o Senhor vive e reina para todo sempre. Que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor breve voltará. Que cada palavra na Escritura Sagrada nós cremos que é verdade e é a nossa regra de fé e prática. Obrigado, Senhor, porque o seu poder se manifestou em nossas vidas, nos salvando da condenação eterna. Enfim, ó Pai, o Senhor quer salvar muitas pessoas, que o Senhor possa salvar, ó Pai, nosso bairro, salvar nossa nação, salvar o nosso país, salvar as nações ao nosso redor, as nações onde há dura perseguição. Cuida, ó Pai, de cada um. Eu oro, Deus, por esses motivos que foram levantados aqui. Ou irmãos que passam por lutas com relação à saúde, que o Senhor possa abençoar a vida deles, ó Pai. Dar saúde e força para cada um desses, ó Pai. Ó Pai, derramando o teu poder, o seu bálsamo que cura e que liberta, o seu bálsamo que restaura, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar poderosamente, abençoar aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão talvez entre a vida e a morte, onde a esperança já se foi. Que o Senhor possa colocar tuas mãos poderosas na vida deles, ó Pai. Ó Pai, quantas pessoas estão muitas vezes desesperadas porque seus pais, porque perderam seus pais? Conforte esses corações. Eu oro, a Deus, por cada vida, que
o Senhor possa abençoar. Eu oro pelo Ed, ó Pai, que ele possa voltar a andar. Essa é a nossa esperança, esse garotinho tão alegre, ó Pai, que o Senhor possa dar alegria ao seu coração, para que ele possa andar e que as pessoas ao redor possam ver o poder de Deus ser manifesto na sua vida, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelo Mike, missionário, que ele possa voltar às suas atividades. Oramos, ó Deus, por tantos outros. Obrigado, ó Pai, que o Senhor protegeu esses irmãos, ó Pai, que aqui nós estamos orando já por muito tempo. O Senhor protegeu cada um deles, ó Pai, desse Covid-19, muitos que foram para hospitais, foram fazer exames, talvez. Ó Deus, o Senhor protegeu cada um deles. Nós louvamos a Deus por isso. Oramos e agradecemos pela Laura, irmã da Pete, que está bem melhor. Que o Senhor possa abençoar a sua saúde. Obrigado porque o Senhor tem operado maravilhas na sua vida e que a sua família possa reconhecer que Cristo é Senhor, ó Pai. Se algum membro da sua família ainda não aceitou como Jesus, que possa se converter a Cristo. Oramos, ó Deus, para os desempregados. Abre uma porta de emprego para cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, e abençoar a vida deles, ó Pai. Abençoar a nossa economia no nosso país. Quantos milhares de pessoas estão desempregadas, sem esperança, ó Deus, em meio a essa pandemia. Que o Senhor traga paz, alegria, que o Senhor possa suprir as suas dificuldades. Visita aqueles que estão nas ruas, ó Pai, sem ter o que comer. Envie pessoas para que possam abençoá-los e ajudá-los nessas suas dificuldades. Enfim, Pai, esteja, ó Deus, também com a Rússia, esse país tão carente do Evangelho. Ó Pai, que lá possa brilhar e brotar o Teu Evangelho em cada coração. Que lá as pessoas sejam alcançadas pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Pai, desta nação. Ó Deus, derrama que Teu Espírito Santo possa abençoar. Fortalece a igreja que lá está. Que a igreja não perca a visão de alcançar o povo russo. Para que a igreja tão sofredora, que sofreu por muitos e muitos anos, possa resistir e ser forte no Senhor. Enfim, Pai, nós Te louvamos pela bênção, pelo alimento que nós temos. Nós Te louvamos, ó Deus, pela saúde que o Senhor nos dá. Nós Te louvamos pelo nosso emprego. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, pela Sua presença em nossas vidas. Cuida de nós e fortalece a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que Deus sim nos abençoe. Amém. Vamos orar então, encerrando o nosso culto, tendo a nossa última oração. E nesse momento agora vamos orar especialmente pela nossa denominação, que completou 119 anos de existência. Isso é um tempo longo, um tempo de muitas dificuldades, de muitos desafios e principalmente de muitas bênçãos que Deus assim nos concedeu. Então que Deus possa abençoar nosso presidente da nossa denominação, que Deus possa abençoar cada liderança, né, cada pastor, cada igreja. Se houver igrejas passando dificuldades, né, nesse momento agora de pandemia, que Deus supra cada dificuldade. Ore também pelas igrejas do Reino Unido. Eu estive conversando hoje com o pastor Fortunato, pastor lá da Igreja Batista Sardes, da qual nós temos aí parceria, na qual nós sempre, quando estamos no país de Gales, eu tenho pregado lá, tenho estado com os irmãos, andado por várias igrejas com ele. E eu preguei em muitas igrejas nessa última vez que eu fui, e essas vezes que eu fui para lá. Igrejas com 5, 10, 4, 15 pessoas, igrejas muito pequenas mesmo, igrejas centenárias, igrejas mais velhas que a nossa denominação, para você ter uma ideia. Igrejas hoje que estão muito reduzidas, basicamente com idosos, e que nesse tempo agora de pandemia ficaram fechadas, estão fechadas com suas portas fechadas. Talvez alguma dessas igrejas nem voltarão mais a cultuar. Olha só que triste, né? Talvez alguma dessas igrejas irão fechar completamente, encerrar as suas atividades. Igrejas que eu preguei, eu fico muito triste. Eu voltei lá uma certa vez e numa igreja que eu preguei, que havia 4 pessoas, já encerrou as suas atividades. Ela completou 100 anos. Passou o ano seguinte, ela fechou as suas portas. É muito triste ver uma igreja fechar a porta ou vender o seu templo para uma outra finalidade, né? Para se tornar uma loja, um restaurante. Enquanto muitos muçulmanos estão comprando igrejas lá. Igrejas que fecharam estão comprando para abrir mesquitas. E para eles é um troféu, é uma vitória, né? Aquela igreja onde pregava o evangelho, onde dali saiu missionários para o campo, da onde as crianças foram educadas, onde vidas se renderam aos pés de Cristo, eles abrem ali para servir e promulgar a sua fé. É muito triste isso.
Então ore pelas igrejas do Reino Unido, né, também, não só pela Rússia, que também há muitas igrejas pequenas, mas também pelo Reino Unido, pela Europa em geral, né, e pelo mundo em geral, para que Deus possa fortalecer cada igreja, que elas permaneçam firmes e resistam, né, acima de tudo, no Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Deus, novamente na tua presença nós estamos aqui, queremos te louvar e te exaltar. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, cuida de nós, Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê graça, ó Pai. Abençoa, Pai, o teu povo, que teu povo possa estar firme e forte com o Senhor, ó Deus. Abençoa a nossa denominação, que só possa abençoar cada líder, cada igreja, cada pessoa, cada membro, ó Pai, que só possa abençoar cada família que faz parte da nossa família de igrejas. Ó Deus, obrigado por mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso e tem sustentado essa obra e tem impulsionado essa obra para que ela possa ir avante. Enfim, esteja conosco, Deus. Esteja com cada família que está aqui presente nesse culto, participando. Que só possa derramar tua graça e o teu poder. Nós te agradecemos porque o Senhor tem protegido o teu povo e nenhum mal aconteceu conosco, Deus. Obrigado pela tua presença maravilhosa, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Porque, ó Deus, nós podemos confiar em ti, o Senhor é Deus do impossível, Pai. Visita cada lar, cada família. Esteja conosco e abençoa, Pai, o restante de semana que nós temos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Principalmente, ó Pai, com as igrejas do Reino Unido. Igrejas que estão passando por dificuldade. Amém, Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe. Amém? Fique com Deus. Nós nos vemos no próximo culto, né, de gratidão, nossa escola dominical, que teremos no domingo, e nosso culto de louvor e gratidão a Deus. Que Deus assim te abençoe. Amém, Jesus.